Aniversário Guanabara. Tá chegando, Eduardo Sexta-feira! Sexta-feira! Todo dia em promoção pra todo lado. Não somos patrocinados pelos supermercados Guanabara. Deveríamos ser. Mas tá chegando esse evento que lembra muito o Walking Dead. Na próxima sexta-feira começa. Eles fazem aniversário no mesmo mês que eu. Olha que fofos. Dudu. Não, tô aqui, tô te ouvindo. Eles fazem aniversário ali. Você nasceu pra ser o homem do Guanabara, Anthony. Essa é a verdade. Agora, vamos começar o podcast. Esse é o podcast de recap da semana. A gente vai gravar o recap e a prévia da semana no mesmo dia. Eu vou soltar na quinta-feira. E na quinta-feira, 2 podcasts sócios do Pro Clube, certo? Que a gente tá devendo um, porque semana passada não teve. Conselhos amorosos fica para outra semana, tá, gente? Infelizmente, na semana não vai dar para gravar. Espero que os relacionamentos de vocês estejam, né, na medida do possível, no mínimo suspensos. Suspensos? Suspenso, tipo, não deu em nada, a gente ainda tá conversando, tal, ou já marcaram de sair, algo assim, a gente pode te ajudar depois. É por isso que eu disse isso. Justo. E ajudei algumas pessoas pelo Instagram nesse final de semana, você viu? Eu vi. Atitude bonita. Nas DMs, na DM não, naqueles questions lá, sabe? As pessoas perguntaram, a gente ia lá, respondia, e não vai ter podcast de Conselhos Amorosos essa semana, mas a mensagem que eu queria deixar pra vocês é a seguinte: se a outra pessoa não quer, não força, tá bom? É isso aí, boa. Isso vale pra homem, isso vale pra mulher. Não força, não bola planos mirabolantes pra conquistar a pessoa. Isso aí só funciona em novela mexicana, tá? É isso. Verdade. Até porque a atração é uma parada instantânea. A atração pode evoluir pra outras coisas, mas é praticamente instantânea. Na primeira meia hora você se sente atraído pela pessoa. É raro demorar enfim. Bom, é isso. Esse é o conselho que a gente dá pra essa semana. E só pra arredondar uma coisa, meu querido Eduardo Miceli. Oi. O podcast, junto com as lives de Madden, que infelizmente eu não tenho tempo pra fazer, de longe, e junto com as narrações que eu tô fazendo agora de beisebol, né? Inclusive hoje tem outra. Mas de longe eram as coisas que menos aparecia hater sem noção. E em várias outras coisas aparecia texto meu, transmissão comentando o jogo, mas o podcast em específico a gente tinha um carinho muito grande do público e não tinha hater sem noção. Nessas últimas semanas aí apareceram pessoas, em maioria reclamando que a gente não estava falando do jogo X ou jogo Y. Rapidamente, para não ficar um negócio chato, tá? A gente não tem como falar de todos os jogos, porque o podcast é curto. O Eduardo faz outras coisas, ele não trabalha só com futebol americano, o futebol americano não sustenta ele, então, e eu também tenho outras coisas do futebol americano para fazer. Então não dá para gravar. Se a gente fosse falar de todos os jogos do jeito que a gente gostaria, a gente teria que gravar um podcast por semana. Beleza, por dia. Teria que ser diário. E não tem condição de ser diário. Talvez na semana do Super Bowl a gente faça, sei lá, 3 podcasts na semana do Super Bowl, por exemplo, algo assim. Mas na temporada regular não tem como, é simplesmente inviável. Então a gente pede desculpas, mas a frase "fizemos todo o estrago que podíamos" é muito verdadeira nesse sentido. A gente está fazendo o que dá para fazer. Até porque, né, Dudu, se a gente fizesse todo dia, desgastaria o produto e as pessoas iam se encher o saco da gente. A saudade é um elemento importante. Não, e tem aquela coisa, a gente vê muitos podcasts americanos, né, que fazem coisas todo dia, mas lá eles estão sendo sustentados por isso, eles fazem, por exemplo, o CBS Sports é ótimo, claro, mas eles têm todo o aval da CBS, que é gigantesco, esse tipo de coisa, e gravam por dia. Mas mesmo o do The Ringer, por exemplo, que é o meu podcast preferido, eles não falam de todos os jogos. E o podcast tem 1 hora. E eles não falam. Eles seguem o mesmo esquema da gente. Claro que tem uns outros lá no feed deles sobre NFL e sobre Fantasy, mas o principal, eles seguem o mesmo esquema que da gente. Eles fazem um recap e uma prévia. E eles não falam de todos os jogos porque não tem como falar de todos os jogos. Se você é torcedor do time XYZ e está revoltado com isso, a gente indica que você escute podcasts do time XYZ, se você quer ouvir falar do seu time. Tem a gente vários. tem que tratar de todos, a gente vai tratar da NFL, tem vários, em inglês, em português, isso que infelizmente não dá, certo? Certo, Então, e só pra complementar você... Se a gente ficar aqui pensando no próprio rabo e ficar falando, pô, a gente não falou disso, falou daquilo, a gente vai perder o quê? A espontaneidade, vai perder a nossa... O gostoso daqui... Eu prefiro falar sobre menos jogos e falar aprofundadamente do que falar uma linha de um dado jogo que, na nossa concepção, é menos atraente. É a nossa concepção, tá bom? Certo. Se você tem outra concepção, haja como adulto. Não precisa dar chilique, não precisa ser criança e imaturo e criticar o trabalho dos outros. A gente tá fazendo o melhor que a gente pode para vocês, tá bom? Então, vamos começar a festa da democracia? Sim. Eu tinha
pensado antes da temporada começar, eu estava refletindo, meu querido Eduardo Miceli, sobre o Jacksonville Jaguars. Tipo, será que o time é tudo isso mesmo? Porque ano passado fez uma campanha de 10 vitórias, numa AFC South sem o Andrew Luck, numa AFC South sem o Deshaun Watson por boa parte da temporada, e numa AFC South que não tinha um Tennessee Titans constante. Esse ano tá acontecendo a mesma coisa. E beleza, defesa maravilhosa, tudo lindo, tesudo, etc. Mas neste ano as coisas estão um pouco mais complicadas, eu diria. O time não está com essa solidez defensiva que a gente esperaria do que a gente viu ano passado, né? Eu acho que a gente ficou bem surpreso com o placar de domingo do Dallas Cowboys metendo 40 pontos no Jacksonville Jaguars. Eu acho que é daí para baixo. E aí, analisando o que está acontecendo, me perguntaram, fiz uma live no Instagram agora há pouco, inclusive convido vocês a me seguir no Instagram, @AntonyCurti, e o Dudu @MiceliFF. E perguntaram o que está acontecendo com o Jacksonville Jaguars. E uma das minhas respostas, a parte da questão Black Bottles, que daqui a pouco a gente fala, foi simples. Eles não estão conseguindo chegar no quarterback. Que era um dos grandes trunfos dessa defesa. Você tem uma secundária de ponta e um pass rush excelente. No momento que o pass rush falha, a secundária vai começar a ficar exposta. Por melhor que seja a secundária. Não tem muito para onde correr. Eu tô pensando aqui se tem algum exemplo recente de times que tinha uma ótima secundária e começou a falhar, e eu penso nos Denver Broncos, mas os Broncos eles estão cedendo tanto espaço terrestre que os times não precisam passar. Não precisam, né? Desde que o Malik Jackson e o Danny Trevathan saíram depois do Super Bowl 50, a defesa terrestre ficou comprometida e os times correm muito bem contra Denver. No jogo contra o Dallas Cowboys, e méritos do Dallas Cowboys, ok? Dak Prescott fez finalmente uma boa partida, passou das 200 jardas, já foi um avanço, coisa que ele não estava fazendo antes. O Ezekiel Elliott, mais um jogo bom, mais um jogo consistente, está carregando o piano. E os Cowboys, para vocês terem ideia, entraram nesse jogo com média de 16 pontos por jogo, terceira pior da NFL. E conseguiram meter 40 pontos no Jacksonville Jaguars, que no papel é uma das melhores defesas da liga. É a pior marca de pontos que os Jaguars cedem desde 2015. Entrou na partida no oposto dos Cowboys. Era a terceira melhor defesa da NFL em pontos por jogo, estava cedendo 17 pontos por jogo. E nas duas últimas semanas, um outro elemento, além do pass rush falhando, além do Black Bottles, que daqui a pouco a gente fala, nas últimas 2 semanas tomou 44-0 no primeiro tempo. Né? Somando os 2 jogos, né? Aí não há time que aguente. Claro, foi contra o Kansas City Chiefs e os Cowboys um plano de jogo perfeito. Mas é uma situação um pouco complicada. Agora, dito isso, Blake Bottles. O teto, bateu a cabeça no teto, né? Vamos combinar que o teto já não era muito alto, o pé direito tava ali dando sinais de que o nosso queridíssimo Blake Bortles ia enfiar a cabeça no teto e deu nisso. Queria deixar rapidamente um elogio aqui novamente ao Rod Marinelli, que outra semana a gente falou que tem uns 3 patetas lá em... O Marinelli não é um dos 3 patetas. Não, eu sei. A gente falou isso. A gente falou isso. Eu falei, cara, o Marinelli faz bom trabalho. Então, novamente tá fazendo um ótimo trabalho esse ano para um time jovem, né, que está se renovando lentamente na defesa. E destaque para o Dak Prescott, que foi envolvido no jogo terrestre e matou a pau nessa partida. Teve 11 carregados. Mas, cara, o Blake Bortles, voltando ao assunto, é isso que ele é. Eu não sei o que dá para esperar. A gente já sabia que ele era limitado. Deve doer muito você ter investido uma 4ª escolha geral no Leonard Fournette no ano passado e ter visto Patrick Mahomes sair do board, esse tipo de coisa. Então eles não tinham um time pronto para competir porque faltava exatamente quem liderasse essa equipe do lado ofensivo da bola. O Blake Bortles teve boas partidas em 2015 ou 2016, não me lembro agora, que ele teve o garbage time, né? Com mais espaço, as defesas estão relaxadas. Esse ano contra os Patriots ele teve uma excelente partida, mas no ano passado, na pós-temporada, a gente já tinha percebido que ele tinha que os limites, que ele tinha que ser envolvido no jogo terrestre. Contra os Steelers ele jogou bem ano passado, e isso é uma coisa que eu quero falar agora. Sempre vai acontecer, porque o que acontece? A gente está tratando, você que está em casa ouvindo, jogando videogame, você que está na academia, você que está na natação, com fone, a prova d'água e o cacete. Vamos refletir junto. Sempre vai acontecer, porque o que acontece? A gente tem 130 times no college football, esses times têm 70 jogadores.
que são espaçados por 4 anos de diferença de idade. Na NFL, a gente tem 53 jogadores e 32 times. E os jogadores não acabam a carreira deles depois de 4 anos. Geralmente não acaba, né? A média é um pouco maior, mas de qualquer forma. Você está tratando da cereja do bolo na NFL. Então, vez ou outra, vai acontecer, num domingo qualquer, de uma equipe ter um desempenho fantástico. E antes que me acusem de clubismo, uma equipe ou um jogador, antes que me acusem de clubismo, o Brock Osweiler vai ter um jogo que ele vai jogar que nem ele jogou ontem. Ano passado, o Jay Cutler também jogou muito bem contra os Patriots no Monday Night Football. Foi o melhor jogo dele na temporada. Ele jogou nível de Pro Bowler, nível de All-Pro naquele jogo. O Dak jogou muito bem contra a defesa dos Jaguars. O Mitch Trubisky jogou muito bem, antes que me acusem de clubismo, né? Justamente vou falar agora um pouco do quarterback do meu time. Jogou muito bem contra a defesa dos Buccaneers, que não é aquela coisa, mas de qualquer forma. Então, pontualmente, isso vai acontecer. Mas e a média? Qual é a média? O que a gente tem que tratar é isso. Mesmo que seja uma temporada de tiro curto, é estabelecer uma linha, uma mediana, do ponto mais alto do gráfico para o menor ponto do gráfico. E geralmente, quando a gente critica quarterbacks, quando a gente fala de quarterbacks, quando a gente fala de outros jogadores, a gente trata a partir dessa média. Então, o Blake Bortles teve jogos fantásticos contra os Patriots, por exemplo, contra o Pittsburgh Steelers, os 2 jogos dele contra os Steelers na temporada passada, né? Temporada regular e playoffs. Contra os Bills. Contra os Bills, mas a média do Blake Bortles é essa aí. Entendeu? É um pouquinho melhor que a gente viu nesse domingo. Ele não é um quarterback bom. Ponto. Ele não é. A gente vai falar isso, pode ser que semana que vem ele jogue muito bem, e aí vão me xingar no Twitter. Pode xingar, quando você quiser. Ele continua sendo esse cara. A não ser que tenha um espaço amostral de 5 jogos que ele coloque o topo do gráfico, aí a média sobe. É isso. Não, mas é exatamente isso. Ele tem que ter uma estabilidade sendo excelente pra gente poder falar que ele melhorou, que ele evoluiu. Eu acho que até mecanicamente ele deu uma melhorada, mas quando ele entra em pânico, é aí que fala. Eu lembro que eu estava lendo uma análise de quarterback uns anos atrás, que falava justamente o seguinte: quando o jogador está sob pressão, acuado, ou ele está nervoso, é aí que ele regride, né? Que ele volta ao que ele era antes. Então, quando um cara melhora muito a mecânica, está em pânico, ele volta a cometer os erros de mecânica. E eu lembro que eu elogiei aqui no podcast, quando ele jogou bem contra os Patriots mesmo, eu falei, cara, a mecânica dele passou a bola como eu nunca vi passar. E semana passada eu já vi ele voltando a baixar a bola demais. Esse tipo de erro de movimento. Era um problema que o Carson Wentz tinha no primeiro ano de NFL e que ele corrigiu. Então, mas o Blake Bortles não tá corrigindo. E não é como se ele fosse um jogador novo na NFL. Ele foi draftado o quê? 2015? É um bom 2014. 14, é verdade. Classe do Derek Carr, do Bridgewater e do Manziel. Então, é muito louco pensar isso, que ele já tá o Robbie Blake Bortles, né, que eu tô vendo aqui o ano de draft. Primeira rodada, escolha 3. Já não é um garoto, 14, 15, 16, 17, 18, a 5ª temporada dele. E era pra ele estar melhor, e não tá. Então é hora dos Jaguars começarem a pensar em trocar tocar o barco para sustentar essa defesa excelente que eles têm, com um ataque que seja à altura. Exatamente. Então, Sirene ligada lá na equipe do Jacksonville Jaguars. Não descartaria o Houston Texans, por pior que seja o Bill O'Brien. Eu não gosto dele como treinador. A gente viu na Red Zone contra os Cowboys chamadas horríveis. Não gosto dele como treinador. Mas por pior que seja o Bill O'Brien, o Houston Texans pode acabar arranhando essa divisão aí se o Deshaun Watson ficar saudável. O Tennessee Titans eu desisti de acreditar, porque o Tennessee Titans oscila de acordo com o horóscopo. O Tennessee Titans é um time com a lua em aquário. Né? Ele oscila bastante. Tem dia que ele quer jogar bem, tem dia que não quer, porque eu realmente não tenho explicação plausível para o que acontece com os Titans. Tá? Eu esperava que a explicação fosse, vou até escrever na minha coluna que daqui a pouco vai ao ar, que a questão do Smash Mouth Football fosse o problema, daquela montoeira de tight ends, etc. Aí mudou o coordenador, mudou o head coach, o coordenador ofensivo Matt LaFleur, que trabalhava no Los Angeles Rams, e a gente vê os mesmos problemas acontecendo. Então, eu vou chegar à conclusão aqui, Eduardo Miceli, talvez você concorde, talvez não, eu acho que você vai concordar, que rapidamente aqui, tá, pra gente não se estender, que o problema dos Titans chama-se Marcus Mariota, ponto. O muito frustrante também, eu até comentei isso com você e com o Dave semana passada no nosso grupo de redatores, que assiste aos jogos e comenta, uma coisa super maravilhosa. Eu falei, cara, é muito frustrante você ver o Titans correr com a bola, ficar numa 2ª para 8, correr com a bola, ficar numa 2ª para 7, 3ª para 7 e forçar o Mariota a passar longo. Ele não tem precisão no fundo do campo. Ele perdeu um touchdown pro Tyrod Taylor essa semana que não pode perder na NFL. O cara tava muito livre. Ele até um comentário maldoso que falou, cara, eu acho que assim, o passe do Mariota foi ruim, mas eu acho que o Taylor também não viu a bola. É lógico que ele não viu a bola tava longe pra cacete de onde deveria estar. Então, cara, eu tô muito preocupado com esse ataque. Acho que esse ataque, sei lá, parece que ele desistiu. É uma insistência na corrida pelo meio com o Henry, corrida por fora com o Dion Lewis, 3ª longa, nada aconteceu.
Tá estranho, tá esquisito. Mariota, tudo bem, ele teve lesão no cotovelo, não tá sentindo a ponta do dedo, mas, cara, assim, todo ano a gente vai ter uma Mas desculpa. ele voltou de lesão contra o Philadelphia Eagles com uma luva na mão e jogou bem pra cacete. Isso não é desculpa. Ah, sim, justo, perfeito. Ele já mostrou que machucado ele consegue passar pra 300 jardas, e na semana seguinte ele vai lá e faz o que fez contra os Ravens. Assim, ele pegou duas defesas que são duras. A defesa dos Bills jogou muito esse final de semana, tem jogado bem. E a defesa dos Ravens é discutivelmente a melhor da NFL. Então eu quero ver agora se ele vai fazer alguma coisa contra o Los Angeles Chargers. E aí, Top 3, agora que defesas você top 3 da NFL. Bears, Ravens, e eu não coloco os Jaguars mais não, viu? é difícil colocar os Jaguars no campeonato, né? Nessa altura do campeonato tá complicado. No Mas papel tem muito talento, mas... Pois é, mas qual é a próxima? É difícil até falar. Qual é a próxima? difícil. Top 3. Vamos pensar isso aí, depois a gente responde. Show. Seguir a pauta, então. Falando em time que oscila, né? Aí já não é horóscopo, aí é uma sina da média, né? Esse time, o Washington Redskins vai terminar a temporada 8-8. Eu aposto com você o que você quiser. Eu não duvido nada. Eu não duvido nada. Tipo, é uma coisa impressionante. O Guilherme Beltrão, que trabalhou com a gente na época de The Concussion e tal, faz muito tempo, era o cara que cuidava da NFL lá no Esporte Interativo. Deixa eu achar aqui o tweet que ele mandou ontem. Eu mandei no nosso grupo. Aqui, ó. Você mandou também? Mandei. Foi algum Reddit que ele achou. Os Redskins estão 1-1 nos últimos 2 jogos, 2-2 nos últimos 4, 3-3 nos últimos 6. Nos últimos 10, 5-5, 6-6 nos últimos 12, 7-7 nos últimos 14. 10-10 nos últimos 20, 16-16-1 nos últimos 33, 18-18-1 nos últimos 37. 28-28-1 nos últimos 57 jogos, cara. O Jeff Fisher deve olhar pra isso e deve, tipo, ai, que delícia. Nossa senhora, que da hora, velho. 8-8, tipo, é o 50% excelente, tipo. O Alex Smith tá no lugar certo. Cara, é tipo. Deprimentemente mediano. É um time que jogou muito mal contra os Saints, em todos os aspectos, e que recebe o Carolina Panthers, que é um time subestimado, e tem uma atuação excelente da secundária. O Alex Smith controla o jogo, o Peterson corre como se tivesse 25 anos de novo. Aí você fala, cara, semana que vem eles enfrentam quem? Enfrentam os Cowboys. Qual time vai aparecer, né? Qual o Redskins que a gente vai comprar? O que tem a narrativa de secundária jovem, com jogo terrestre estável e um quarterback estável? Ou é o time que vai tomar big play atrás de big play do Dak Prescott nessa semana agora? É muito bizarro pensar que o Washington tá nessa montanha-russa tão grande. Justamente, é um time que tá oscilando muito e eu acho que vai terminar 8-8. Não vejo, assim, eu vejo os Redskins, com todo respeito ao torcedor dos Cowboys, que vai causar falando que o time jogou bem no domingo, mas eu vejo esse como a segunda força da NFC East. Pra mim, os Eagles é o time que não é ruim da NFC East. Os Redskins é um time mais ou menos, e os Cowboys e os Giants, pra mim, são dois times ruins. Os Giants bem piores que os Cowboys, deixando bem claro isso. Concordo. Mas é difícil acreditar em um futuro de playoffs para essa equipe, porque a nota de corte de wildcard da Conferência Nacional é 10 vitórias. Mas, cara, eu não duvido que eles chegam e vençam a divisão. Eu não acho que é uma parada difícil. Não sei, teria que ganhar os 2 jogos contra os Eagles, na minha concepção, para isso acontecer. Pois é, e então, pra quem não tá acompanhando agora de cabeça, o Washington Redskins tem 3 vitórias e 2 derrotas, né? Tem um jogo a menos, porque já teve a bye week. O Dallas Cowboys tá 3-3, tal como o Philadelphia Eagles, e os Giants estão 1-5, tal como estavam nessa altura do campeonato no ano passado. Mas, bicho, se o Washington tiver uma sequência estável como jogou nesse domingo, é bem capaz deles caminharem para cima dessa divisão. O calendário deles, eu vou até abrir aqui separadamente. Eles vão enfrentar agora, como eu falei, o Dallas Cowboys, né? Deixa eu clicar aqui em Washington Redskins. Agora vai começar um monte de jogo dentro da divisão que eles não tiveram ainda. Agora o pau vai cantar. Então, eles perderam para Saints, ganharam de Carolina. Dallas, Giants e Atlanta. São 3 jogos super ganháveis. São 3 jogos que o Washington pode ir lá e ganhar. Eles jogam em casa contra Dallas, vão até Nova York e jogam em casa contra Atlanta. Então, cara, só o Alex Smith não espalhar a farofa que nem ele espalhou na partida contra os Saints, que eles têm potencial de ganhar esses jogos por quê? 24-17, 31-24, esse tipo de placar, cara. Porque é esse time que tá sendo montado. Cara, tá passando uma coisa aqui na minha rua que parece um cavalo, uma carroça que parou agora. Eu ouvi um toc, 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 toc. Eu já me mudei, né? Estou gravando o podcast pela primeira vez na minha residência nova.
e posso reportar o trânsito e a chuva em São Paulo a qualquer momento, que estou no primeiro andar, tá assim como você. Eu estou no segundo andar. É que a minha rua é muito, muito pacata e tudo muito próximo. Ah lá. Entendi. Gente, na verdade eu gravo podcast século XVIII. E eu estou aqui no Porto do Rio de Você Janeiro. faz parte da novela nova da Globo lá, Tempo, não sei das quantas, só que é o inverso. O espelho, Em vez né? de sair. Não, tem uma outra, da novela das 7. Em vez de sair do século XIX para ir pro século XXI, você saiu do século XXI e tá no século XIX. Exatamente. Inclusive encontrei o Edson celular aqui do meu lado. Enfim, gente. Excelente ator! O Washington Redskins é essa montanha-russa de emoções e o torcedor vai ter que se acostumar a essa montanha-russa. É isso. Agora a gente tem que falar, claro, das duas cerejas do bolo, né? Antes de mais nada, a gente lembra a você, ouvinte, podcast Conselhos Amorosos volta na outra semana, porque a gente não vai ter tempo de gravar nesta, e é o nosso grande spin-off, nosso extra. Não vai dar tempo, paciência. E porque a gente tem que gravar 2 podcasts de sócios do nosso site, pessoas que assinam o nosso site e que acreditam no nosso trabalho. Se você também quer assinar, profutbol.com.br/podcast. E, aliás, oferta podcast, profutbol.com.br/oferta podcast, ok? Tem uma oferta lá de 30% de desconto, etc, etc. E teremos 2 podcasts nessa quinta-feira. Um para falar de algum jogo em especial da semana 7 e outro para fazer um panorama do Fantasy, quem dropar, quem não dropar. Por exemplo, o Russell Wilson dropa ou não, que ele teve início de temporada mais ou menos, mas agora pode aquecer, o Alpalão 78 a álcool. E o que fazer com relação ao Mark Ingram e o Alvin Kamara, por exemplo, que o Ingram teve bem mais volume. Assuntos interessantes e vai ficar lá no podcast de sócios. E o outro episódio a gente ainda não decidiu, mas provavelmente em relação a algum jogo da semana 7 ou algum assunto especial, por exemplo, a Eli Manning, né, que é um assunto que o público quer ouvir falar, ou eventualmente até o Denver Broncos, outro assunto que o público também quer saber, a gente não vai ter tempo de falar neste podcast. Dudu, Pois não. tá aí, meu filho? Tô aqui. Embarcou no bonde do Mahomes já? Tô embarcado, Antônio. Tô embarcado. Cara, o moleque é o real deal. Porque todas as análises que você faz dele, ele não tá fazendo só jogadas incríveis saindo do pocket, tendo aquele braço gigantesco. Ele tá fazendo as leituras corretas. E é aí que você vê um cara pronto para jogar na NFL. E ele mostrou isso de N maneiras, né? Você tem as 2 interceptações, as 2 são erros de principiante, e é principiante mesmo, porque esse é o quê? A 7ª partida dele na NFL como titular. Mas ele vem em volta, ele estende jogadas, ele tira o safety da jogada com os olhos num dos 3 touchdowns pro Tyreek Hill. Então, cara, empolguei geral aqui. É o Brett Favre novamente reencarnado. Somaram 11 na camisa 4 e deram 15 do Mahomes, cara. É coisa maravilhosa de se ver. Não, eu falei isso algumas vezes no nosso grupo, né? Não, é exatamente no isso. No WhatsApp. É exatamente isso. Eu vejo o Mahomes, eu não consigo não olhar o Brett Favre. O Mahomes ele não é tão parrudo como o Brett Favre. Não usa verde, não usa camisa 4 e graças a Deus não tá na mesma divisão do meu time. Mas para o bem e para o mal, é o Brett Favre, cara. Para o bem e para o mal. Para o bem daqueles passes absurdos de janelas minúsculas que só ele vai conseguir fazer, né? Na NFL inteira só ele vai conseguir fazer. A exemplo do Brett Favre, um cara com um braço muito forte e chegou na NFL muito cru, e que não foi titular no primeiro ano, e que, tipo, tomou a NFL de assalto quando virou titular. E aí, exemplo do Brett Favre, ele vai ter umas interceptações que você olha e fala assim, o que esse cara tá fazendo, tá ligado? Tipo, ele confia tanto, tipo, no poder dele, que... Tipo, ele vai fazer merda. Pois é. A carreira do Brett Favre em Green Bay acaba como? Não lembro. Você lembra? Não lembro. Com uma interceptação na prorrogação da final da Conferência Nacional. Não, contra os Giants. Agora você lembrou? Lembrei, e é o final perfeito pra carreira, né? Digo, dele em qualquer lugar. Prorrogação, playoff, e ele acaba... E também teve aquela interceptação contra o Saints. Ah, não, aquilo Já aquela interceptação contra o corpo é a coisa mais Brett Favre, tipo, possível. Não tô querendo colocar um demérito em relação ao Brett Favre, pelo amor de Deus, é tipo um dos quarterbacks mais divertidos que eu vi jogar, principalmente quando ele não tava jogando contra os Bears. Mas... E às vezes contra os Bears também. Né, nos momentos Brett Favre. E eu vi, e depois que eu mandei isso no grupo, eu abri o Twitter e eu vi alguns jornalistas americanos falando exatamente a mesma coisa. Teve um cara que mandou assim: tivemos o primeiro Bad Favre game do Mahomes. Sim, exatamente isso. E ele não teve um bad game, né? Foi um bad primeiro tempo. Foi um primeiro tempo ruim, assim como ele teve um primeiro tempo ruim contra o Denver Broncos e depois recuperou. Ele se recuperou contra os Patriots, mas os Patriots tiveram a última campanha.
Pois é, e cara, que jogasse, né? Foi tudo que a gente podia pedir e mais um pouco. O time, Foram 50 e tantos minutos sem punts. cara, Quase 1000 jardas combinadas de isso ataque. é lindo, cara. E foi a primeira vez na história que teve um 43-40. Mas o Tom Brady é outro jogador quando ele tem, né, o Edelman e uma ameaça em profundidade real, uma ameaça, né, física e atlética como o Josh Gordon. A disposição dele em passar em profundidade está muito maior. É bem bacana de ver. E Sim, sim, sim. O Josh Gordon, se não fumar cannabis de novo, vamos falar aí a verdade, se não rolar isso aí, meu amigo, pode ser um ativo muito interessante para o New England Patriots. Agora, tem aquela questão que a gente sabe que o único lugar que não daria merda assim, que a chance é menor, é aonde? onde? Com o Palpatine. Sim, com o Palpatine. É verdade. Coberto de razão. Coberto de razão. Então, por que né, teve gente que me perguntou, cara, como que as outras franquias deixaram o Josh Gordon ir para os Patriots? É muito simples, as outras franquias não têm o Bill Belichick para colocar o Josh Gordon na rédea curta. O comparativo sempre vai ser feito com o Randy Moss. O Randy Moss nunca teve problema de droga, como o Josh Gordon teve várias vezes, mas são situações guardadas em proporções similares. O Randy Moss entrou na rédea com o Bill Belichick e essa é a grande esperança. Houve apostas que não deram certo em New England? Um monte. Por exemplo, o Connie Ely, o Albert Hainsworth, o Chad Ochocinco, né, Chad Johnson, não deram certo. Saudade. Pode ser que dê certo, mas por enquanto tá dando certo, né? E você ter o Edelman em passes curtos, o Gronkowski como o especial do Street Fighter. O Gronkowski é o fatality dos Patriots. Porque ele é imarcável e, tipo, pontualmente vai chegar um momento da partida, e eu acho, inclusive, o Gronkowski teve 3 recepções só. Quase bateu 100 jardas, mas foram só 3 recepções. Eu acho que o Gronkowski está sendo pouco utilizado em partidas-chave como essa, porque o Bill Belichick não quer mandar para os outros times, entre aspas, mandar para os outros times tape, fita de vídeo do que ele pode fazer com o Gronkowski nos playoffs. Pode ser. Nossa, eu não tinha pensado por esse aspecto. Então. Eu acho muito que nessa partida ele falou assim, mano, vamos segurar o Gronkowski aqui, não vamos revelar tudo que a gente pode fazer contra essa defesa dos Chiefs, para quando a gente for jogar com eles na final da conferência, eventualmente, quando estiver valendo alguma coisa, tirando temporada regular, aí a gente se preocupa. Pode ser. E aí a gente abre o playbook, entendeu? Uhum. Eu tenho para mim isso. Sobre Patriots e Chiefs, fiz um vídeo no YouTube, para quem não conhece meu YouTube, voltei a fazer vídeos, tá lá em youtube.com/curte1991, que é o ano que eu nasci. E fiz vídeos sobre os Patriots, fiz vídeos sobre os Raiders também, e tô escrevendo minha coluna, que o lead da coluna é esse jogaço, é esse Sunday Night, o Voltou a Dinastia. Né? ou acabou de voltar a dinastia, né? Chame como quiser. Dinastia voltou de férias. Voltou de férias. Não, na verdade não é isso. É o Opala 78 que pegou no tranco. É isso. Deram uma chupeta na bateria do Patriots. Isso. Aí pegou no tranco, agora vai. Seattle Seahawks é uma situação parecida, inclusive. E agora vai, né? Agora os Patriots, eu vou te fazer a pergunta, acredito que eu saiba a resposta, mas o New England Patriots é o time a ser batido na Conferência Americana novamente? Eu acredito que seja, como sempre. Não tem como não ser enquanto, como eu falo sempre, o Tom Brady e Bill Belichick estiverem lá com o Patriotinha no uniforme. Sim, e o Brady que adotou a moda do Bill Belichick e apareceu numa coletiva aí essa semana com um moletom rasgado. Mito. É moda isso aí, eu vou fazer isso aí também. Ele é maravilhoso. Acho que eu vou fazer isso aí, parece interessante. Eu vou fazer também. Muito bom, a gente vai aparecer juntos, inclusive. Muito bueno. Bueníssimo. Quer falar mais alguma coisa sobre esse jogo, antes que xinguem a gente que a gente não falou muito sobre ele? Quero falar que o Sonny Michel é bom pra caramba. É isso aí. É o outro que engrenou, né? Engrenou. O time é bom, cara. O time é muito bom, o time é outro. E simbora. Simbora. Deixa eu abrir a pauta aqui que o Doris Miceli montou. Ó, se alguém quiser reclamar, reclamações para @MiceliFF, tá? Porque a pauta é dele. Eu sou apenas um apresentador dessa paçoca. Aliás, vou narrar beisebol de novo. Você vai me assistir? Hoje de noite, talvez. Que horas? Às 10. Eu posso ver sim. Você Posso ver. mande uma mensagem e aí eu te mando um carinho. Mandarei. Ok?
E agora a gente não deu muita atenção para esse jogo no último podcast, porque a expectativa é que não fosse um bom jogo sem o Jimmy Garoppolo, né? Se tivesse o Garoppolo de um lado e o Aaron Rodgers do outro, obviamente a gente teria falado bastante. Mas como o Garoppolo tá machucado e ninguém em sã consciência poderia imaginar que o CJ Beathard ia jogar como jogou, a gente não falou. Mas agora a gente vai lá e vai ter que falar sobre esse jogo, não tem como não falar. Que é a pauta que tá assim, ó. O Eduardo Miceli escreveu assim: Aaron Rodgers salva o rolê e Shanahan corre demais. Shanahan correu demais, não é correu de menos? Não, ele correu demais. Ele foi correndo com a bola mais e mais e mais e mais e mais. E aí deu a posse de bola 3 vezes pro Aaron Rodgers ir lá e meter o louco no jogo e ganhar o jogo. Mas não era pra correr com a bola, pra queimar cronômetro? Mas só queimou o cronômetro. Você tá brincando comigo, né? Eu tô percebendo isso. O quê? Você tá brincando comigo, você tá me tirando. Você está me tirando, Antônio. E agora que eu Mas você acha que tinha que ter tido um passe assim, só pra tipo, quebrar um pouco a tendência? Talvez, assim, eu não sei dizer, né? Porque eu não sou o Kyle Shanahan. Mas assim, o time simplesmente parou de fazer o que estava funcionando. Tá bem que o jogo terrestre estava entrando muito bem, mas todo mundo sabia que eles só iam correr com a bola, cara. Eles não tiveram. Eu fiquei irritado. Porque eles fizeram a mesma coisa no Super Bowl 51, né? O Kyle Shanahan fez a mesma coisa quando era o coordenador ofensivo da Atlanta Falcons. Ele tentou ser mais inteligente que ele mesmo e acabou cedendo muitas posses para outro time ir lá. É o famoso reinventar a roda. É isso aí, cara. Tipo, se você tem um jogo aéreo que tá funcionando razoavelmente bem e um jogo terrestre tá muito forte, você não simplesmente abre mão de um dos dois, tá ligado? Tipo, não, meu jogo terrestre tá bom? Vamos só fazer isso agora? Não vai fazer só isso. Você vai equilibrar da mesma forma. Você vai pedir pro Beathard passar uma bola em profundidade pro Godwin de novo. Você vai explorar as mesmas coisas que você está explorando. Da mesma forma, no Super Bowl 51, vamos botar aqui, vamos arriscar um passe aqui e acabar com o rolê. Então, cara, podia ter ganho esse jogo, porque você não dá a chance para Aaron Rodgers jogar e tirar o time do buraco. Você não faz isso. O Aaron Rodgers, calmo, lindo, maravilhoso, eterno príncipe da paz guerreiro, foi lá, botou a bola onde deveria estar, brincou com os calouros, né? Brincou com o Equanimeous St. Brown, achou o Marquise Valdes-Scantling, botou o Davante Adams para trabalhar. E é isso aí, cara. Olha só, se o Aaron Rodgers não é o Aaron Rodgers, a gente tá falando como o Mike McCarthy deveria ter sido demitido ontem. Por um plano de jogo que, de novo, insiste em colocar os recebedores no 1 contra 1. Um amigo meu falou, cara, parece que o Mike McCarthy acredita que rotas não podem se cruzar, recebedores não podem se cruzar. É um grande saque. É muito bizarro. É um grande saque de ping-pong, assim, tipo, não pode cruzar, tá ligado? Tipo, cruzou, não cruzou. Porra, é muito louco, cara. Tô irritado. Fale mais sobre o Mike McCarthy. Eu não quero. O Davis tem a teoria de que ele é funcionário público e que demora pra exonerar. Deve ser isso, cara. Não tem outro motivo pra ele estar lá ainda. Cara, a gente falou disso 2 semanas atrás. A gente falou de como é frustrante ver o Aaron Rodgers sobrecarregado. Eu falei com o João, que escreve pro nosso site, ele é torcedor dos Packers, falando assim, cara, porra, é um sistema que onera o quarterback. Sorte o quarterback é o Aaron Rodgers, sabe? Então, cara... Total. Se não fosse o Aaron Rodgers o quarterback, meu irmão... O McCarthy tinha sido demitido depois do Championship Game contra Seattle. Essa é a verdade. Nossa, aquele jogo... aquele jogo... É inexplicável. Senhora, mas assim, vamos falar de coisa boa, vamos falar do bom e velho camisa 12, que foi pressionado para um cacete. Tem até uma vinheta pra falar sobre ele. Vai. Glória a Deus. Toda honra e Mas, cara... Agora pode. Glória a Deus. Agora pode. Gabriel Ciolo, que acabou a eleição. Primeiro turno, ele não é mais candidato, agora a gente pode falar sobre ele. Enfim, o Aaron Rodgers botou o time nas costas pra variar. O Mike McCarthy continua tirando o Aaron Jones desse backfield, né? O Aaron Jones, de novo, não foi o líder em snaps. E é uma questão de tempo até o trem descarrilhar e o Aaron Rodgers não conseguir botar 3 touchdowns para resolver o jogo. Enfim, eu acho que o horizonte desse time é muito encurtado do que poderia ser por esse esquema de jogo. Olha só, eu já exaltei o Aaron Rodgers aqui. Eu só estou fazendo que as críticas não podem simplesmente sumir só porque o Aaron Rodgers teve outro jogo perfeito. Não dá para simplesmente falar assim, não, o time agora tá bem. Porque não tá, cara. Quem viu o jogo ontem, viu os 3 primeiros quartos, viu um time que tomou porrada da linha ofensiva, que deixou o Aaron Rodgers ser pressionado, que dependeu dele ser perfeito como ele é.
E ele não vai ser mais uma vez que o Aaron Rodgers é o Homem-Aranha do Green Bay Packers, né? É o Pois cara é. que vai lá, salva a vizinhança e ninguém vai lembrar que a situação não tá boa. Que não tá boa. Desculpa, mas não tá boa. Enfim, Não tá boa. O torcedor dos Packers pode querer empolgar, pode achar que o time vai ganhar o Super Bowl, mas o Aaron Rodgers não consegue fazer milagre todo jogo. uma hora a conta chega. E, enfim, Ele vai fazer milagre? Vai fazer um monte de milagre, é óbvio. Ele é um dos melhores quarterbacks de todos os tempos. Mas tá cada vez mais difícil montar. Tem gente que me pergunta, tá cada vez mais difícil montar uma lista de 10 melhores quarterbacks da história, porque Brady bem e Montana complicado. tem que ter. Sim. Peyton Manning não tem como tirar. Drew Não. Brees também tem que colocar. Damarino. Aí já tem 4. Já tem 4 só aí, no top 5. Ok. E pra mim, esses 4 são top 5. Aí você tem que esquecer que o Johnny Unitas existiu e, tipo, revolucionou a posição. Aí você tem que esquecer que o Otto Graham existiu e revolucionou a posição em 1900 Guaraná de rolha. Aí você tem que esquecer que o John Elway também revolucionou a posição como ameaça dupla. Aí você tem que esquecer, tipo, um monte de cara. E ainda tem o Aaron Rodgers pra colocar nessa lista. Brett É Favre. muito osso. Tem o Brett Favre também, que não dá pra deixar, que é o Gunslinger Supremo. É cada vez mais. cada Não vez tem mais. como mais fazer. Não tem como mais fazer um top 10 quarterbacks. Um top 5 você consegue. Você pode colocar lá Montana, Brady, Peyton Manning, e aí você escolhe, é que nem um sorvete napolitano. Você vai na sorveteria, você escolhe o sabor lá e você coloca o sabor que você bem quiser. Se você quiser mais outros 2 quarterbacks, você pode colocar Drew Brees, pode colocar Aaron Rodgers. Se você for um cara que gosta mais da história do esporte, você pode colocar o Johnny Unitas na briga. Isso. Aí você pode colocar o Drew Brees se você for um cara mais de recordes, etc. Mas não dá. Simplesmente não dá. Pra mim, eu tenho meu top 3, que é Brady, Montana e Peyton Manning, e o resto eu amo todos e não tem como. Eu tenho top 3. Eu acho que há 150 anos atrás, quando as famílias tinham, tipo, 15 filhos, era mais ou menos assim também. Tipo, o cara gostava dos 3 primeiros filhos assim, e os outros ele gostava igual. Entendeu? Ai, meu Deus. Porque é tudo filho, né? Putz, filho, né? Quarterback é a minha posição preferida. Pra mim, são como se fossem filhos pra mim, não consigo escolher. Mas os 3 primeiros eu consigo. Esses caras aqui eu gosto. Mas o resto é tudo bom, eu não tenho nada contra nenhum deles. E todos eles acabam tendo um senão que acaba derrubando eles um pouco. Por exemplo, o Aaron Rodgers só tem um título de Super Bowl, mas a culpa não é dele. A diretoria não investiu em free agency e o McCarthy é um asno. O Drew Brees também só tem um título de Super Bowl, mas a culpa também não é dele. O time não conseguia chegar nos playoffs, ele tinha que passar 5.000 jardas para compensar a defesa cocô. Né? Não tinha o que fazer. O Dan Marino nunca teve jogo terrestre. O John Elway tomava pancada em Super Bowl até não poder mais da Conferência Nacional. Tirando os 2 últimos. O que mais? O Johnny Unitas, ninguém viu nenhum jogo completo dele. Eu vi o Greatest Game of All Time lá. Esqueci o nome que eles dão. Qual? Mas só esse também, inteiro. O maior jogo da história, final da NFL de 58. E vi o Super Bowl 3 também. Mas só isso. Ninguém viu a temporada regular do Johnny Unitas. Como o Johnny Unitas é bom. O Otto Graham também era outro esporte, né? Você não pode virar e falar, o Otto Graham era muito bom. Você não viu nenhum jogo do Otto Graham inteiro pra falar isso. Entendeu? Ele ganhou 200 milhões de títulos. Ganhou numa liga rival da NFL, metade deles, e a liga acabou, e só os 49ers e os Browns ainda existem dessa liga, e se fundiram com a NFL. Teve um Colts lá que se fundiu, mas não é o Colts que existe hoje. Então é foda, né? Basicamente é foda. Eu me estendi demais, mas aí vai ao gosto do freguês, não tem resposta certa, basicamente que nem a nossa eleição. Seus valores morais acabam fazendo com que você vote num quarterback ou em outro. Isso. Eu voto, né, dessa maneira que eu falei, meus 3 preferidos são esses. O Eduardo Misseri provavelmente tem o Drew Brees nessa conta dos 3 preferidos. Preferido, certamente, número 1. Então, tá vendo? Você acha que o Drew Brees é o maior da história? Não, eu não acho que ele é o maior da história, mas ele é um dos meus 3 quarterbacks preferidos de todos os tempos, certamente. Mas, cara... Mas no lugar de quem? Não. Desvirtuou completamente o podcast, mas já acabou a pauta. Acabou a pauta. Fiquem tranquilos. Os 3 melhores pra mim são Brady, Montana e Manning. Os 3 melhores da história. Então o Drew Brees não tá entre os 3 melhores pra você. Não, é meus preferidos. É diferente do melhor pra mim, assim. Então, é que pra mim os 3 preferidos são os 3 melhores também. Tá bom. Mas na verdade, meu top 3 maiores de todos os tempos é Jamarcus Russell, Ryan Leaf e Matt Leinart. O resto é resto. Você sabe que tem a camiseta na loja do site, né? Eu tenho essa camiseta. Você tem essa camiseta? Tenho. Com o Mark Sanchez, inclusive. Tadinho do Mark Sanchez. Com o Mark Sanchez nessa briga aí. O Mark Sanchez nada mais é do que o Mitch Trubisky do New York Jets. Pode ser. Né? É um Trubisky que deu certo, né? Por um breve período de tempo. Nos relacionamentos amorosos, principalmente, né? Porque a galeria de moças que o Mark Sanchez saiu, inclusive eu gostaria que fosse mais divulgado para o mundo que eu pareço o Mark Sanchez para, quem sabe, eu ter chance de sair com essas moças também.
Vamos ver aqui. Mark Sanchez dates. Acabou o podcast, tá, gente? Agora a gente tá falando de aleatoriedades aqui. Tem um site que o título é Mark Sanchez Dating History. Tô muito feliz que existe esse site. Ah, não, é um site de encontros de homens chamados Mark Sanchez, então esquece. Eu achei... Ai, meu Deus. Da New York Recruiting Association. Cacete. Tá difícil aqui, cara, mas ó, tem Eva Longoria, vou dar um Google aqui, mais fácil, um Google Imagens, vamos lá. Tem a Jamie Lee Singler, que é bonita também, Eva Longoria, como chama aquela loira aqui? A Kate Upton também. Tem uma aqui, a Lana Kari, que é bonita também. Kim Kardashian também, dizem que saiu. Gente. Quem mais? Rapaz, tô falando, ser parecido com o Mark Sanchez não é tão ruim assim. Quem mais? Meu Deus do céu. Bom, depois eu procuro, mas eu gostaria que essas moças soubessem que eu pareço o Mark Sanchez também. E que eu devo ser um quarterback melhor que o Mark Sanchez. Infelizmente eu não tive oportunidade. Mas se eu tivesse tido oportunidade, eu acho que eu seria um quarterback melhor que ele. Você concorda com isso? Uhum. Pode ser. Você não concordou, mas tudo bem. Eu concordo. E Sérgio Expediente aí, Antônio? Não, eu queria falar só mais uma coisa. O John Gruden vai trocar todo mundo, é isso mesmo? Vamos deixar isso pra outro dia, tô triste. Você não quer falar sobre isso? Cara, eu quero agredir o John Gruden. Ai, meu Deus. Você tá chegando assim, ó. Tudo que vocês fizeram nos últimos anos foi uma merda, eu vou desfazer tudo. E tá tudo bem, porque eu sou um cara que sabe pegar o Colton Miller na primeira rodada. Então eu vou resolver os problemas no draft. O Colton Miller não tava jogando mal, ele machucou o joelho, mas esse jogo contra o Seattle Seahawks foi uma desgraça completa. Uma tragédia, né? Todo mundo machucado, as duas pontas da linha são calouros. O Derek Carr, ele teve um passo para mais de 10 jardas, eu acho. É um negócio assustador. Não tem nem o que falar. Olha, eu arrisco dizer que foi a pior atuação ofensiva de 2018. Bicho, tu não viu o Tennessee Bills, cara? Aquilo ali foi... é verdade. Não, eu vi esse jogo inteiro no condensado do Game Pass. Eu não vi o jogo no tempo real. Não demorei 3 horas pra assistir. Não tem como. É verdade. Tá bom, então é top 3. Tá, top 3. Justo. E a segunda é dos Titans anteontem. Enfim. Mas top 3. Meu irmão. Top 3. Algo a mais sobre a semana 6 que você não falou e vão te xingar se você esquecer? Semana 6, algo que eu não falei que vão me xingar. Agora a gente trabalha como? A gente trabalha com o ódio, né? Agora a gente funciona, o nosso combustível, a nossa gasolina é o ódio das pessoas. A gente tem que pensar no que a gente não falou para evitar que xinguem a gente. Num podcast que elas não precisam pagar para ouvir. É uma coisa maravilhosa. O que a gente não falou, meu querido? Que o Los Angeles Chargers é bonzão. É bom, é muito bom. O Baltimore Ravens também, mas aí por causa mais da defesa do que do ataque. São dois times sob o radar na Conferência Americana. A gente vai falar dos dois. Fala sobre o quê? Vamos falar dos dois no próximo. No podcast prévia? Vamos falar dos dois. E a Conferência Nacional é uma bagunça. Você que estava esperando esse podcast inteiro para me ouvir falar sobre o Chicago Bears e pistolar, lamento, mas isso não vai acontecer. Porque eu estou sendo profissional aqui e eu não é uma pauta tão importante assim. Como profissional que cobre os 32 times. Não é. Os Bears foram mal, o Trubisky fez um monte de cagada na Red Zone e o Miami Dolphins fez a mesma coisa que fez em 85. Um monte de passe curto pro pass rush não chegar. E é isso. Isso eu quero falar. Vou deixar para acabar. Quando os Bears chegam no Super Bowl, eles perdem em Miami. Esse é o dado que eu quero que você tenho outro dado. Qual que é o outro dado? Primeira partida do Osweiler como titular pelos Broncos, vitória contra os Bears. Primeira partida titular pelos Texans, vitória contra os Bears. Primeira partida como titular pelos Dolphins, vitória contra os Bears. Olha só, curioso. (0-3) contra o Brock Osweiler. É um karma, né? Porque com certeza é um dos quarterbacks que eu mais critiquei na minha vida. Karma. Na minha vida. Né? Eu criei o apelido cosplay de poste. É isso aí. Que as pessoas usam. Eles adotaram esse apelido pro Brock Osweiler. Então, acho que é um karma que eu mereço na minha vida. Mas o Brock Osweiler não tem que ser titular e ele não vai jogar assim todos os jogos. Exato. Porque o responsável por isso tudo aí é o Adam Gase, que fez um plano de jogo perfeito. Exato. Fizemos todo o estrago que podíamos, Eduardo Miceli, lembrando a você
que meu livro, o Manual do Futebol Americano, Crônicas do Futebol Americano, um monte de camiseta legal como essa dos quarterbacks busts, né? E também tem a Manning Brady Roger Brees, para quem quiser, tem a Jamarcus, Ryan Leaf, Sanchez e Tebow também, para quem quiser, lá em actionshop.com/profootball, e com o cupom podcast, PODCAST, você tem mais desconto, além do que os assinantes do nosso site também tem mais desconto, para você que quer mais desconto, para você que quer mais podcasts, etc. profootball.com.br/oferta podcast. É isso, Dudu. Último comentário aí sobre semana 6. Bom, Feliz Natal. Obrigado. Hidratem-se e tratem bem seus pais. Tchau, gente.